Olá, você é muito bem-vindo aqui no canal. Nós partilhamos fatos, partilhamos curiosidades, partilhamos também a lição da Escola Sabatina dos Adventistas do Sétimo Dia. Se você não tem uma igreja por perto, pesquisa aqui embaixo, vai na descrição ou procura uma igreja e você vai encontrar uma igreja adventista do Sétimo Dia. Não apenas para ser mais uma igreja, mas acima de tudo, para que você conheça a Deus, que você conheça Deus que criou os céus, a terra e o mar, que em 6 dias fez tudo isso, no sétimo descansou, conforme diz a lei, lá no livro de Gênesis capítulo 2, de 1 a 3. Então, queridos, hoje vamos para a lição número 7, que tem como título a vitória de Cristo sobre a morte. O que é a morte de Cristo? A sua vitória trouxe para nós. Então é isso que nós vamos estudar e aprofundar. E eu vou procurar no máximo resumir a nossa lição, para que você compreenda, para que você aprenda também, para que você acima de tudo se entregue a sua vida a Deus. Vamos estudar a nossa lição? A lição desta semana, ela foca em Apocalipse capítulo 1, verso 17 e 18, que eu tomo a leitura. Preste atenção no que esse texto diz para nós. Veja só, e eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e último, e o que vivo, e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém? E tenho as chaves da morte e do inferno. Que texto poderoso! Cristo, quando ressuscitou, lá no terceiro dia, na manhã da ressurreição, ele disse: eu sou a ressurreição, eu sou aquele que tenho a vida, dou a minha vida para que tome novamente. Queridos, esta é uma lição poderosa. Se você não compreender esta lição, então, por favor, volte a ouvi-la, volte a meditar nela. Veja a lição número 6 como é tão importante. Queridos, a morte de Cristo, ela segura a destruição do pecado, da morte, o originador do pecado, com todos os seus malefícios, queridos. Apóstolo João, quando se encontra com Cristo, lá na ilha de Patmos, olha só que maravilha. Cristo diz para ele: não temas, eu sou aquele que vive, aquele que foi morto. Mas quem que foi morto, mas agora vive? Ninguém mais do que o seu mestre, aquele em que ele reclinava a cabeça, ouvia as palavras da vida. Queridos, esta lição, vou te dizer, ela é poderosa. A morte de Cristo assegurou acima de tudo a nossa salvação, porque Deus disse o quê? Ele amou o mundo de tal maneira. Mas que mundo é esse? Não é apenas o planeta Terra, porque não é só o planeta Terra que ficou manchada, porque todo o universo geme, toda a Terra geme. Acima de tudo, a morte de Cristo assegura para que nunca mais Satanás venha molestar os céus, nunca mais amoleste os santos anjos, que eram seus companheiros. Nunca mais ele passe por outros mundos procurando levá-los a contemplar um caráter que não é o caráter de Deus. Um caráter de um Deus de ódio, de um Deus que não quer que as suas criaturas sejam livres, de um Deus que o seu governo não é correto. Essa foi a mentira que Satanás levantou lá no céu com os ciúmes de Cristo. Nós podemos ver isso no livro de Ezequiel, no livro de Isaías. Podem ver isso mais claramente no capítulo 12 de Apocalipse. Queridos, a morte de Cristo na cruz assegurou a destruição daquele que possui o poder da morte, que foi o originador do pecado. Quando Satanás for destruído, não haverá ninguém para tentar outro a pecar. A expiação jamais necessitará ser repetida. E não existirá o risco de uma nova rebelião no universo de Deus. A única medida capaz de vencer o pecado neste mundo de trevas evitará que novamente o pecado brote no céu, em todo o universo. Queridos, o significado da morte de Cristo será recebido e apercebido por todos os santos anjos. Homens caídos não teriam lar no paraíso de Deus sem o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Queridos, a perfeição angélica fracassou quando Satanás lá no céu, ele levantou aquela mentira. Queridos, a perfeição humana fracassou no Éden. O plano da salvação, tornando manifesta a justiça e o amor de Deus, provê
eterna salvaguarda contra a rebelião dos mundos não caídos. A morte de Cristo sobre a cruz do Calvário é nossa única esperança neste mundo e será o nosso tema no mundo por vir. O que acabei de ler agora está no livro Sinais dos Tempos, no dia 30 de dezembro de 1889. Esse livro é maravilhoso também. Você que é adventista do sétimo dia conhece bem esse livro e sabe que ele fala sobre as coisas referentes ao mundo passado e ao mundo por vir. Queridos, vamos diretamente mais um pouquinho à nossa lição. E olha, queridos, a cruz é a vitória de Cristo sobre o pecado, a morte e o diabo, e a ressurreição de Jesus é o evento triunfal culminante. A morte não pôde reter Jesus, pois ele nunca cometeu pecado e todas as suas ações foram puras. A morte de Jesus, queridos meus irmãos, é o ponto central de suas realizações. Mas a cruz, sem a ressurreição, se tornaria apenas uma bela filosofia de serviço altruísta e não teria significado salvífico. Por isso que o apóstolo Pedro dizia: Cristo é a pedra de esquina. O apóstolo Paulo diz: a morte de Cristo, sem a sua ressurreição, faria com que nós continuássemos em nossos pecados. Porque precisamos de um único mediador entre Deus e homens, Jesus Cristo, o justo. Ele é expiação pelos nossos pecados, não só os nossos, mas do mundo todo. Queridos, além disso, a cruz sem a ressurreição seria uma demonstração de amor sacrificial, mas não teria poder para transformar vidas, não teria uma solução decisiva para o problema do pecado e da morte, e seria incapaz de dar vida eterna aos crentes. Queridos, a ressurreição de Cristo é crucial, pois por causa desse fato é que os justos também podem ser ressuscitados. Jesus tem e é a chave para destrancar todas as outras sepulturas. O apóstolo Paulo declarou e esclarece isso para nós. Ele é a cabeça, ele é o corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Não é porque ele é o primeiro a ser ressuscitado, mas ele, por causa dele, é que nós podemos ser ressuscitados. É por ele que Moisés foi ressuscitado. Queridos, Cristo detém posição e autoridade únicas e insubstituíveis, porque ele é o Criador, ele é o Redentor, ele é o Mantenedor. O Salvador experimentou a ressurreição dos mortos como resultado da cooperação de toda a divindade. O trio se uniu para salvar o pecador. Ele tem o poder de ressuscitar pessoas dentre os mortos, pois fez o quê? Derrotou a morte. Embora alguns tenham ressuscitado antes dele, como Moisés e Lázaro, e muitos outros mais, isso ocorreu apenas em antecipação à morte vitoriosa de Cristo. Isso chama-se de um crédito antecipado. E muitos dizem, mas como? Sim, nenhum animal poderia perdoar ou poder purificar o pecado humano. Tinha que ser o próprio Salvador. É um cheque pré-datado, algo que se dá antes. Entendem, queridos? Por isso que a morte de Cristo é tão importante para nós. Queridos, veja só, a vida perfeita, a morte e a ressurreição de Cristo são a causa de uma nova vida para todos os que creem nele. Sem sua morte não há vida eterna. Assim, queridos, como por intermédio de Adão veio a morte, também por intermédio de Jesus Cristo veio a ressurreição dos mortos. E nele todos serão vivificados. Mas os que creem, Cristo é as primícias dos que dormem. Nós encontramos esse texto em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 20. Queridos, ele ressuscitou.
Os guardas romanos saíram correndo e contando a todos que encontrassem no caminho. Ele ressuscitou. Nós vimos um anjo descer do céu e com uma mão apenas, aquela pedra enorme que estava sobre o sepulcro, ele empurrou aquela pedra como se fosse apenas um monte de folhas. Ele apenas empurrou aquilo. E nós ficamos como mortos. E o anjo chamou: Jesus, Filho de Deus, o teu pai te chama, sai para fora. E Cristo saiu. Nós ficamos como mortos, nós assistimos aquilo. Mas, mais tarde, os sacerdotes, quando souberam, procuraram calar a boca destes homens. Mas eles já tinham contado sobre a ressurreição de Jesus. Querido, isso é maravilhoso demais. Hoje, ainda é a notícia mais marcante do Evangelho. Jesus não está mais no túmulo. Não está pendurado na cruz. Ele foi ressuscitado. A morte não pôde retê-lo, porque ele era justo e nunca havia pecado. Queridos, Hebreus 4,15 nos diz isso. João 14,30, 2 Coríntios 5,21, queridos. Cristo predisse sua morte e ressurreição várias vezes aos seus discípulos, assim como também aos fariseus. Ele deu o sinal a eles quando eles pediram: faz-nos um sinal, dá-nos um sinal. E Cristo disse: não vos será dado nenhum outro sinal se não for o do profeta Jonas. O que aconteceu a Jonas? 3 dias ficou dentro da baleia e depois saiu, foi vomitado, saiu para a vida novamente. É o poder miraculoso de Deus. Queridos, durante a última ceia, com seus discípulos, Jesus anunciou que viveria novamente, mesmo que fosse traído e morresse. Ele disse: e digo a vocês que desta hora em diante nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino do meu Pai. Mateus 26, 29, assim como também podemos ver em Marcos 14, 25. Querido, quando participamos da ceia do Senhor, também sinalizamos por nossa participação que cremos na ressurreição de Cristo. O apóstolo Paulo confirma isso dizendo: todas as vezes que comermos deste pão e bebemos deste cálice, teremos e anunciaremos a morte dele até que ele venha. Encontramos esse texto em Coríntios 11, 26, 1 de Coríntios. Queridos, quando as pessoas são batizadas, elas também confirmam sua crença na ressurreição de Cristo e o seu desejo de viver uma nova vida de fé. Todos nós, queridos, que fomos batizados em Cristo, fomos sepultados para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, assim também nós andemos em novidade de vida. Este texto é maravilhoso. Podemos encontrá-lo em Romanos capítulo 6, versos 3 e 4. Querido, cerca de 60 anos depois da ressurreição do Senhor, o apóstolo João encontrou o glorificado Jesus, que apareceu a ele e disse: estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. O que seria cristianismo sem a morte de Cristo? Ele ressuscitou, queridos. Não está mais no sepulcro. Queridos, esta é a boa nova do Evangelho. Queridos, quando nós damos capítulo 15 de 1 de Coríntios, querido, é um texto fabuloso. Nós podemos encontrar naquele capítulo algo extraordinário. O apóstolo Paulo diz: se Cristo não ressuscitou dos mortos, vã é a nossa fé e ainda continuaremos em nossos pecados, queridos. Se ele não ressuscitou, então não presta nenhuma mais pregação, não vale de nada. Continuamos ainda em nossos pecados. Paulo assegura-nos. Ele diz: se não houvesse ressurreição dos mortos, então nem mesmo Jesus Cristo ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, então nossa pregação de nada vale. Ela é vã. Se Cristo não ressuscitou, então continuaremos ainda em nossos pecados, ainda estamos mortos neles.
Se Cristo não ressuscitou, somos falsas testemunhas de Deus, porque testificamos que Ele ressuscitou. Então, se Jesus não ressuscitou dos mortos, a imagem de Deus e o seu caráter estão distorcidos e nós estamos apresentando ou representando mal o seu caráter. No entanto, o Pai verdadeiramente ressuscitou Cristo dentre os mortos. Queridos, Ele ressuscitou. Ele vive. Ele vive. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, eu aguardo novos céus e nova terra. Nova criatura sou. Queridos, é texto fabuloso. Nós não podemos pregar outra coisa. O apóstolo Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Tragada foi a morte pela vitória. Paulo escreve isso com grande alegria. Ele diz: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, seu aguilhão? Louvado seja o Senhor, porque essa vitória sobre a morte é dada aos fiéis em Cristo Jesus. Quão gratos devemos ser? Quão gratos? Queridos, esperança proclamada foi feita aos discípulos quando o anjo diz: ele não está mais no sepulcro, ressuscitou. Aquelas mulheres ali, elas ficam: nossa, ele ressuscitou. A Maria Madalena não acreditava, até que o mestre disse: mulher, e ela, reconhecendo a voz dele, ela lança seus pés e ele disse: não me detens, que ainda não subi ao meu Pai. Queridos, esta não é uma história fictícia, ela é real, ela deve tocar na sua vida, deve tocar na minha vida, queridos. Por favor, medite, estude essa lição. Implora a Deus que te dê compreensão exata e se entregue a Ele, queridos. Ele ressuscitou. Queridos, conforme a lei, Ele ressuscitou, subiu aos céus. Porque, lá em Salmo diz: porque o seu justo, o teu justo, ó Deus, não verá a corrupção. Estava profetizado que Ele ressuscitaria. Jonas profetizou a sua ressurreição. Queridos, por favor, Ele ressuscitou. Ressuscitou, queridos. Essa é a mensagem e deve ser a nossa mensagem todos os dias. Devemos ressuscitar, Cristo ressuscitado, ressurreto. Este sim é a nossa mensagem. Por favor, compreenda isso, partilhe com os outros, medite constantemente, queridos. Não pensem que sem a ressurreição de Cristo podemos ter novo céu. O túmulo está selado, querido. Mas Cristo já não se encontra ali. Ele ressuscitou. Ele virá outra vez. Então, Ele quando ressuscitou também, muitos saíram da sepultura com Ele. Muitos. Então, queridos, é a boa nova. É a boa nova. Os que ressuscitaram testemunharam da sua ressurreição. O texto diz que muitos entraram na cidade e foram vistos pelos seus familiares. É um texto fabuloso, queridos. Podemos encontrar esses relatos no livro de Mateus, capítulo 27, 51 a 53. Querido, Ele ressuscitou. Eu repito isso porque eu me alegro na ressurreição de Jesus Cristo. Porque Ele ressuscitou, eu posso viver e ter a esperança no dia de amanhã. Queridos, por favor, não se esqueçam. Cristo, Ele é a propiciação para os nossos pecados. Mas Ele também é o nosso sumo sacerdote. Estudemos isso com um coração humilde, um coração que quer aceitar essa mensagem. Queridos, Ele subiu aos céus, está à direita do Pai, intercedendo por nós. Queridos, por favor, aceitem o Senhor Jesus como seu Salvador. Não demore a fazer a entrega, porque Ele breve vem. Acordem, despertem, ó terra, clamam a Deus. Por favor, Ele ressuscitou.
Saibam que a sua ressurreição é o quião para todos que morrem. Você que perdeu seu familiar, você que perdeu um ente querido, você que perdeu um amigo querido, você que pensa que está à beira da morte, não temas. Foi o que Jesus disse para Marta e para Maria: eu vou ressuscitá-lo. Eu vou ressuscitá-lo. E ressuscitou a Lázaro. Quando ele ressuscitou, também muitos ressuscitaram com eles. Queridos, esta é a boa nova. Esta é a mensagem que você deve anunciar. Olha que até o guarda romano, os guardas, aqueles estavam ali fechando e protegendo o sepulcro para que os discípulos não viessem e roubassem o corpo de Jesus. Eles saíram. Eles foram anunciar. Queridos, onde ficou o guarda romano quando o anjo desceu e ressuscitou Cristo? Onde estão os santos anjos que, quando a ressurreição, eles disseram: aleluia, aleluia. Eles cantaram um amém. Onde que eles estão? Estão aqui conosco para nos aliviar as dores, para nos amparar, para nos dizer: Cristo morreu por vocês. Eles estão aqui conosco, queridos. Os soldados ouviram os habitantes celestiais cantando com grande regozijo e triunfo: venceste Satanás e os poderes das trevas. Tragada foi a morte na vitória. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Queridos, quando a multidão angélica regressou aos céus e a luz e a glória sua se dissiparam, os guardas romanos ergueram-se para constatar se lhes era seguro olhar novamente. Encheram-se de assombro quando viram a grande pedra removida da porta. Então saíram para contar esta nova a todos quantos encontraram na estrada. Esta é a mensagem que eu devo pregar com a minha vida, com o meu silêncio de vez em quando. Esta é a mensagem que você deve viver e deve pregar, que deve cantar. Queridos, por favor, atentam para essa mensagem. Cristo ressuscitou, porque Ele ressuscitou, eu creio no amanhã. Eu tenho esperança na ressurreição. Eu quero ver os mortos que são queridos para mim. Eu quero ver a sua família também lá no céu. Eu quero ver-te lá no céu. Se um dia eu vier a descer a sepultura, descerei na esperança de que Cristo vai me ressuscitar. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que esta mensagem possa brotar em ti o desejo de viver com Cristo hoje e para todo sempre. Amém?